Estamos aí para mais um episódio do Base Forte Podcast. E hoje o tema é um tema muito interessante. Eu confesso para ti, Sandro, que eu tive dificuldade até de dormir essa noite depois de todos os artigos que eu li essa semana. Fiquei matutando, pensando sobre o que a gente vai falar hoje. Com muita responsabilidade, a gente vai ter que ter muita responsabilidade para falar o que a gente vai falar hoje, porque é um assunto delicado, né? Envolve doença, envolve famílias. Mas a gente não vai focar na doença dessa vez, a gente vai focar em como prevenir essa doença. Então, o título desse episódio é possível evitar o câncer? É possível evitar ter câncer naturalmente? Fazer esse bloqueio, trabalhar isso para evitar isso de uma forma natural? Então, o que eu vou falar, Dr. Sandro? Eu vou pedir para o estagiário soltar a vinheta e a gente já volta logo depois do intervalo. Bom, estamos de volta. E aí, Dr. Sandro, eu tenho uma pergunta para te fazer. É possível evitar o câncer? E aí, Rodrigo, tudo bom? Mais uma vez estamos de volta aqui com o Base Forte. É uma pergunta bem ampla. O câncer ele tem prevenção e existem medidas que a ciência tem estudado aí que podem ajudar, sim, a pessoa, não digo não ter câncer, mas diminuir a chance de ter câncer, que é uma coisa muito legal nos dias de hoje. E a gente vai tratar de vários assuntos a respeito disso. Falando nisso, a gente está gravando esse episódio aqui no Outubro Rosa. Lembrando aí que as pessoas têm que fazer suas medidas de prevenção, tem que fazer aí as mulheres principalmente mamografia, procurar seu médico, quem não está no dia aí com os exames em dia. Então é muito importante a gente tratar desse assunto, que é um assunto delicado, é um assunto que envolve muita questão emocional junto. Só quem teve o diagnóstico de câncer, quem já deu o diagnóstico de câncer e quem vivenciou na família alguém com câncer sabe exatamente o peso que essa doença tem. Então a gente vai tratar desse assunto aqui de uma forma muito, digamos, leve, né? Tentar fazer com que as pessoas tenham um entendimento melhor a respeito do que é o câncer e percam também o medo. A questão do câncer, quando tiver um diagnóstico de câncer na família, entender como essa doença funciona, entender por que as coisas acontecem dessa maneira e também medidas que as pessoas podem fazer aí junto da sua família para prevenir de maneira natural o câncer. É isso aí. Então, Sandro, pegando esse gancho, eu também gostaria de expressar a minha opinião, né? Só que a minha opinião é fortemente baseada em ciência. Nas últimas 2-3 semanas eu peguei as principais publicações, tá? Eu fiz um apanhado, assim, fiz uma revisão bibliográfica, peguei os principais artigos que falam sobre o câncer, né? Tem aí a Nature, por exemplo, que são periódicos pesados que pesquisam sobre isso, né? Tem Câncer, a revista do Câncer, Metabolismo do Câncer, enfim. E eu posso afirmar, assim, que é muito possível a pessoa evitar ter câncer através do estilo de vida. É polêmico o que eu estou falando? É muito polêmico, eu sei. Isso significa que se eu tenho um estilo de vida bom, eu não vou ter câncer? Não, porque o câncer, para que as pessoas saibam, ele é multifatorial. Né? Pode ser que tu tenha uma vida perfeita, se exercite e tal, tenha um percentual de gordura baixo e tu tenha câncer, porque aí teu fator genético não foi suprimido, né? Mas o fato é que tu exposto a um ambiente carcinogênico, ou seja, um ambiente que vai proporcionar com que o câncer se desenvolva, com que o câncer seja criado, com que as células cancerígenas elas se espalhem pelo organismo, né? As famosas metástases, né? O câncer metastático é aquele câncer que nasce em algum lugar, ele se espalha para outros lugares. Isso só acontece, Sandro, porque existe um ambiente dentro do teu corpo que proporciona isso, né? E olha que interessante, Sandro, que eu vou falar. Num dos artigos que eu li aqui, é possível, através da atividade física, tu criar uma barreira. Literalmente no artigo estava escrito assim, ó, um escudo protetor ao câncer, principalmente ao câncer metastático. Então a gente vai aprofundar isso, né? Mas eu gostaria que tu, né, como médico que trabalha com isso, né, começasse falando sobre o câncer, né? Aquilo que tu tem para falar para a nossa audiência. Bom, vamos lá do princípio, né? Tu falou bem aí que o câncer ele é multifatorial e a gente hoje
tem uma noção assim muito ampla de quais os fatores que estão implicados no câncer. E muita coisa tem se pesquisado. Tu falaste bem a questão genética. Por que a gente tem... Porque, sim, se fosse alguma coisa relacionada só ao ambiente, né, não teria justificativa crianças terem câncer. Porque, então, alguma coisa lá da herança que a criança teve fez com que ela tivesse uma chance maior. A gente fala tudo em chance, porque o que acontece? Tem pessoas que vão viver uma vida aí de 80, 90 anos e não vão ter câncer. Tem pessoas que com 30 anos vão ter câncer. E uma coisa muito curiosa, Rodrigo, que a gente percebeu nesses últimos anos é que tem aumentado muito os diagnósticos de câncer na nossa população. Coincidentemente, tem aumentado os índices de obesidade, tem aumentado os índices de hipertensão, tem aumentado os índices de diabetes. Então, gradativamente, essas doenças, elas em conjunto têm aumentado os seus diagnósticos. Muito se pode se afirmar aí em relação a o número de cânceres aumentou porque a gente está diagnosticando melhor, a gente tem mais ferramentas para diagnóstico, a gente tem uma tecnologia melhor. Pode ser sim. Envelhecimento da população, o câncer tem associação com o envelhecimento da população. Por que o câncer tem associação com o envelhecimento? Porque é exatamente isso, né? Ao longo da nossa vida, a gente vai produzindo células. Nosso organismo, ele produz células. Nosso organismo tem uma capacidade de produzir células. E da onde vem o câncer? O câncer é um erro. O câncer é algum processo ali da divisão celular, do crescimento do nosso organismo, de algum processo ali que aconteceu nesse meio tempo ali, aconteceu um erro. E essa célula que, digamos assim, defeituosa, ela passou pelo crivo, porque a gente tem um sistema de controle interno. Quando a gente é jovem, o sistema de controle interno ele funciona muito bem. E aí, o que acontece? Se a gente tem um erro numa divisão celular e cria uma célula cancerígena, o nosso sistema imunológico vai lá, detecta aquela célula e elimina aquela célula, ela não se desenvolve. E assim, sucessivamente, ao longo da nossa vida. Só que em algum momento esse sistema ele começa a falhar, seja por questões ambientais, que a gente tem aí alguma agressão ambiental que possa prejudicar o sistema imunológico de detectar, a própria questão da célula, a própria questão do indivíduo, a própria questão que tu falaste do microambiente, do tumor, pode também propiciar essa condição de que a célula fuja desse esquema aí de controle e se prolifere. E aí comece a desenvolver um tumor, que a gente chama, né? Tumor não é igual câncer, tá? A gente tem o tumor, que pode ser tanto benigno quanto maligno. Falando tumor maligno, a gente fala de câncer. O câncer é um tumor, na verdade, tem o potencial de se disseminar pelo organismo, né? De levar células para a corrente sanguínea e se implantar em outros órgãos, tá? Então, o câncer, na verdade, ele é um erro genético. Ele acontece de uma forma, às vezes, aleatória, esporádica, às vezes induzido por alguma questão. E a gente, hoje em dia, já consegue identificar vários fatores que têm associação com o câncer. Fatores ambientais, fatores dos indivíduos. Muitos já sabem, as pessoas sabem disso, do cigarro. O cigarro tem uma associação fortíssima com o câncer. Então, quer dizer que 100% das pessoas que fumam terão câncer? Não. A gente sempre fala de chance, probabilidade, estatística. Qual é a chance de tu desenvolver um câncer se tu fuma? É X%. É maior do que uma pessoa que não fuma, com certeza. É muito maior do que uma pessoa que não fuma. Então, tu te expondo a esse ambiente do cigarro, fumando, tu vai ter uma chance maior. Além de ter outros problemas, problemas cardíacos e outros problemas variados. A obesidade, outra coisa que está associada a câncer. Já tem vários cânceres aí, tem correlação direta com obesidade, que aparece mais em obeso. Quer dizer que todo obeso vai ter câncer? Não, também. É tudo questão de chance, O obeso ele vai ter uma chance maior de desenvolver certos tipos de câncer, seja o câncer de cólon, o câncer de intestino, câncer de fígado, câncer de pâncreas, câncer de mama. Então, as pessoas que têm obesidade, elas têm uma tendência maior a desenvolverem câncer. E toda a ciência agora está tentando descobrir o porquê que isso acontece, os mecanismos que envolvem esse processo todo que leva as pessoas a desenvolverem o câncer. A gente acha a associação, mas a gente não acha por que essa associação existe. Então, por isso que os modelos hoje teóricos, eles envolvem uma série de processos aí que estão envolvidos em relação ao aparecimento da doença. Então, eu sei que tu vai falar em relação aí a questão da glicose, A gente associa muito diabetes com câncer. Tem muito grupo de pesquisa que tem visto aí uma associação direta do câncer com o diabetes. Mas por que isso acontece? De onde que as pessoas tiraram essa ideia? Porque a célula, quando ela vira uma célula cancerígena, ela
tira essa capacidade de regulação do nosso sistema imunológico de matar ela e ela começa a se proliferar, ela é uma célula diferente, ela não é uma célula natural do nosso organismo. Ela vem de um órgão, vem de algum órgão ali interno nosso, de uma célula que se dividiu errado, que causou um erro, e ela começa a se proliferar muito rápido, muito depressa, de uma forma acelerada. Então, a célula cancerígena tem um metabolismo muito maior do que uma célula comum. Então, se uma célula comum, digamos, do intestino, demora, sei lá, 3 meses para se refazer, né, para a gente refazer a célula, criar células novas, a célula do câncer demora 1 mês, semanas às vezes. Por isso que às vezes a pessoa vai lá, consulta lá no seu médico clínico ou no seu médico de referência, consulta, faz os exames e tudo bem. Daqui 6 meses ela aparece algum sintoma, alguma coisa, ela volta a consultar e ela está com câncer. Então, às vezes a pessoa se assusta. Como assim? Mas eu acabei de fazer exame, estava tudo normal e agora apareceu isso. Porque a célula cancerígena ela tem uma capacidade de desenvolvimento muito maior. E é daí que vem essa questão, né? Porque quando a célula produz muito metabolismo, ela tem um metabolismo muito acelerado, ela consome muita glicose. Então, às vezes, essa questão aí das pessoas teorizarem a respeito disso vem desse sentido aí. Então, se a célula consome muita glicose, as pessoas que têm uma glicose já aumentada, será que teria alguma relação de desenvolvimento do câncer? E aí também a gente parte para o sistema imunológico. Pessoas que têm problemas imunológicos tendem a ter uma chance maior de desenvolver câncer. Por exemplo, pessoas com HIV. Pessoas com HIV têm uma tendência maior a ter câncer que outras pessoas que não têm HIV. Não só pelo fato do câncer causar um defeito no sistema imunológico, mas também pelo próprio vírus. A gente tem vírus como HIV, o vírus da hepatite B, que estão associados a cânceres, né? E aí, se a gente volta lá para o ambiente, a gente falou da obesidade, a gente falou do cigarro, o álcool também é outro fator que pode estar influenciando. Então, as pessoas... Eu achei muito curioso que saiu uma notinha da OMS colocando o aspartame, que é um produto aí dos adoçantes, como uma substância possivelmente cancerígena. Não é cancerígeno na sua essência, porque senão seria proibido o seu consumo. Mas a OMS colocou como possível, está associado, precisa ser investigada essa associação, que isso vai ser feito ao longo das décadas aí pelo pessoal da pesquisa. Mas gerou um alvoroço, as pessoas começaram a deixar de tomar adoçante, as pessoas que tinham problemas com obesidade, que tomavam cafés, enfim, ou substâncias com adoçante, passaram a procurar os médicos e perguntar por que isso é verdade, agora eu vou ter câncer. E não foi bem assim. Não é isso que a OMS quis dizer. Mas as pessoas esquecem que o álcool também, e a gente não vê o movimento, todo mundo assim procurando, o álcool também é cancerígeno. O álcool tem associação com o câncer. E inclusive, até as sociedades publicaram pesquisas mostrando que não existe dose segura do álcool. O álcool está associado a câncer, está associado a doença cardíaca, está associado a uma série de fatores aí que causam problemas na saúde humana, e nisso nunca se falou assim que o álcool vai ser proibido, as pessoas não criou nenhum alvoroço, as pessoas continuam bebendo seu vinho, bebendo sua cerveja, tudo tranquilamente, sem se preocupar com esse fator. Álcool e cachaça, né? Câncer hepático, pode câncer dar esofágico. Câncer de boca, câncer de esôfago, né? Não só isso, câncer de fígado, né? Existe uma doença que o álcool leva, esse consumo, né, de álcool ao longo do tempo leva, que é a doença alcoólica do fígado, e isso daí leva, de certa forma, a cirrose, que leva ao câncer. Se a pessoa tem uma hepatite junto, também pode acelerar esse processo todo aí e levar ao adoecimento, né? E aí a gente justifica qual é o tratamento que a gente usa hoje para o câncer, né? Que chama quimioterapia. A quimioterapia ela não é um tratamento, elas são tratamentos específicos para cada tipo de câncer, né? E qual é a ideia principal da quimioterapia? Já que a célula do câncer é uma célula que se desenvolve muito rápido, tem um metabolismo muito rápido, eu vou usar medicações que vão atuar nesses tipos de células, que se proliferam muito rapidamente. Então, eu vou lá, dou uma carga grande de toxinas, assim, citotoxinas, que a gente chama, né? Que matam as células que têm um desenvolvimento acelerado e matam as células cancerígenas. Mas não só as células cancerígenas, as células do nosso corpo, que também têm um metabolismo elevado já por si só, que é a célula do cabelo, então a gente perde cabelo, as células do intestino, então a gente tem diarreia, tem dores abdominais, as células da mucosa oral, então a gente tem lesões da mucosa oral, a gente tem uma série de efeitos dessas medicações que acontecem no nosso organismo que nos prejudicam. E outra parte também são as células imunológicas, né? Então o sistema imunológico, quando a gente é submetido a uma quimioterapia, também sofre, então a gente fica suscetível a infecções. Por isso que as pessoas que fazem quimioterapia, elas podem ter infecções mais graves que as pessoas que não fazem quimioterapia. Então é um apanhado geral
a respeito da doença. Tem muito mais coisa, mas para a gente ter atenção aqui, o que acontece? Fatores ambientais, que a gente vai falar aqui, então, a respeito de como a gente pode diminuir essa carga externa aí que pode, de alguma forma, contribuir para a gente desenvolver um câncer. A gente vai falar da parte imunológica também. Hoje, muitas terapias para tratamento do câncer estão indo para essa área de tratar a partir do sistema imunológico, com medicações que atuam no sistema imunológico para bloquear o crescimento do câncer e matar as células cancerígenas, e também das questões metabólicas que o câncer oferece aí nessa questão de proliferação acelerada. Né? Então a gente vai falar de várias coisas, Rodrigo, e aí depois eu vou falar também a partir do sono. Sabia que o sono também está associado? Então, Sandro, eu acho que nós do Base Forte, cara, eu tô muito incomodado com o que eu li, assim. Isso me tirou o sono essa noite. Pela primeira vez estou vindo gravar mais cansado do que o normal, porque eu fiquei matutando muita coisa, né, cara? Eu acho que nós do Base Forte a gente podia subir o nível e a régua da discussão, né? Porque assim, ó, eu acho, né, como aprendiz, tá? Não tô aqui falando com autoridade professor, apesar de eu ser professor, né, de educação física e tal, eu não tô aqui falando com autoridade professora. Sempre tem uma história, né? Quando o nosso copo está muito cheio, ele não pode receber nada, né? Se eu chegar para ti, Sandro, tô com o copo vazio, tu pode encher o meu copo de conhecimento. O problema é quando as pessoas chegam com o copo cheio, sabe? Aquela pessoa que está sempre cheia de certeza, sempre cheia de... O copo está cheio, então ela se fecha ao aprendizado, né? Então, pode pegar o maior especialista do mundo sobre longevidade, pega lá Peter Attia, né? Pega qualquer um. Não tem como ele chegar a falar de câncer de copo cheio, porque todo dia surgem pesquisas novas, pessoas inquietas novas. Mas eu acho que nós, do Base Forte, a gente tem que subir um pouquinho a régua da discussão, e é para alertar as pessoas, né? No início das pesquisas de câncer, começou a se bater muito no tabagismo. E coincidentemente as pessoas que têm câncer de pulmão fumam, né? É uma coincidência, assim. Então, ela é submetida ao ambiente, né, de tabaco, e daí ela acaba desenvolvendo câncer de pulmão. Coincidentemente, a pessoa que bebe muita cachaça, se tu for ver a quantidade de câncer de faringe, de laringe, de esôfago, coincidentemente a pessoa bebe muita cachaça e ela acaba desenvolvendo muito mais câncer de esôfago, de faringe, hepático do que uma pessoa que não bebe. Então, ou seja, ela está submetendo o corpo dela a uma substância e do outro lado está saindo quase como uma linha de produção. Câncer, câncer, câncer. Então, qual que é a forma da gente subir o nível da discussão? É sair desse negócio assim, ó. Porque o câncer é genético. Porque... Cara, beleza, tem o fator genético? Tem. Se tu tiver câncer, tu não tem nenhum fator de risco e tu tiver câncer, cara, tu foi azarado. Tua genética, né? Tu pega todo o teu cromossomo lá, tu pega toda a tua herança genética e vem de 5.000 anos atrás, a tua herança genética lá, dos teus bisavós, beleza, tu teve câncer, tu se ferrou. Agora vamos falar bem sério, bem sério. O estilo de vida já se sobrepôs ao tabaco e se sobrepôs ao álcool em relação ao câncer. Ou seja, as pessoas que têm um estilo de vida insalubre, que fumam, que bebem, que ficam mais tempo no sofá do que se exercitando, que comem mais açúcar refinado do que ovo, do que o remédio natural, né? Comida natural, por exemplo, carnes, ovos, legumes, frutas. Essas pessoas, a ciência já subiu esse degrau. Essas pessoas têm muito mais câncer do que quem não come, do que quem não se expõe a isso aí. Então, ou seja, aí a gente começa a trazer a responsabilidade para a gente, porque assim, nas últimas décadas é avassalador o número de casos do aumento de câncer. Por que será que é avassalador? Por quê? Será que não é porque as pessoas estão mais sedentárias? Será que não é porque as pessoas estão comendo mais açúcar e a indústria vai lá e paga, né, as pesquisas, paga, a OMS paga? Tu vai ver na hora da OMS elaborar diretrizes sobre alimentação, tá lá Nestlé junto na reunião, tá lá Coca-Cola junto na reunião, mas o número de câncer está aumentando. Então, não tem como a gente fechar os olhos para isso, de que o estilo de vida se sobrepõe ao fator genético hoje em dia. Se tu for ver e fazer um estudo sério, por exemplo, como esse, no Cancer Research, que talvez seja a maior revista sobre câncer do planeta Terra, né? Então, o que acontece? Os caras são catedráticos aqui em falar assim, ó, que o estilo de vida se sobrepõe a todos os outros fatores, inclusive ao fator genético, e vou falar mais. Os caras terminam o artigo falando assim, ó,
teu estilo de vida pode suprimir o teu fator genético. Ou seja, eu nasci numa família que tem câncer, e aí nós falando Outubro Rosa, principalmente câncer de mama e câncer de próstata para os homens. O meu estilo de vida conseguiu suprimir aquele gene que ia se despertar sobre o câncer. Por que eu estou falando isso? Porque nessa pesquisa em específico, Sandro, e aí sim, agora quem está ouvindo, ó, para de fazer tudo o que está fazendo e presta bem atenção. Nessa pesquisa, eles pegaram roedores, tá? E injetaram células cancerígenas dentro dos roedores para ver qual que era o grau de manifestação desse câncer e qual que era o grau de evolução metastática até a morte e a falência do roedor. Para quem não sabe, o roedor, para que tu entenda, é um ratinho. E o que aconteceu, Sandro? Os roedores que tiveram essas as células injetadas e ficaram no grupo controle desenvolveram metástases numa velocidade 10 vezes maior do que... Na verdade, 10 vezes maior não, porque quem fez atividade física, os roedores que fizeram atividade física, não tiveram metástase. Olha só, que loucura isso daí. O que acontece? Eu tenho lá minha célula normal. Daí a minha célula libera um radical livre, libera outro radical livre. Daqui a pouco acontece uma apoptose celular, ou seja, a tua célula morre. Essa morte celular, essa radical livre, essa mudança metabólica faz com que se torne uma célula cancerígena. E, cara, o câncer é igual uma guerrilha. O que o câncer faz? Ele se fecha no teu organismo e ele cria, inclusive, circulação diferente. E o câncer, ele é metabolicamente custoso, porque ele exige muita glicose, exige muito substrato para alimentar o câncer. Mas como ele mata os tecidos, como ele mata aquelas células, acaba não chegando tanto sangue. Então, o próprio câncer, ele cria uma guerrilha, assim. Ele é um tanque de guerra que se fecha ali, forma novos vasos sanguíneos ao redor dessas células, ele forma uma série de conexões ali que faz com que e começa a consumir glicose, e aí essa célula começa a crescer e aí ela começa a se proliferar. Então, essa é a metástase. E aí o que acontece? Eles submeteram esses ratinhos, esses roedores, a 20 minutos de exercício, em dias alternados, ou seja, na segunda ele corria 20 minutos, na terça ele descansava. Com câncer, tá? Já com câncer dentro dele. Na quarta ele corria 20 minutos, na quinta ele descansava, na sexta ele corria 20 minutos, no sábado ele descansava, e sempre quando ele terminava o treino, na esteira, ele voltava para sua jaula lá, para o seu... quarto 5 estrelas. E o que aconteceu? Simplesmente os ratos que correram 20 minutos em dias alternados, cara, estou falando em 20 minutos, ou seja, os ratos que... E claro, teve a questão da dieta também dos ratos, né? Que foi uma dieta que não favoreceu o desenvolvimento do tumor, ou seja, uma dieta mais natural, digamos assim. Cara, o que aconteceu? Esse câncer não metastasou, ele não se proliferou para outros órgãos. Por que isso aconteceu? Porque o exercício criou uma demanda energética. Baixou os níveis de insulina, baixou os níveis de glicose, e enquanto o ratinho estava ali exercitando, aquela glicose que iria para o metabolismo do câncer, e na verdade o câncer é uma alteração, acima de tudo é uma alteração metabólica, né? A primeira carência de uma pessoa que desenvolve câncer é uma carência metabólica. O ratinho que estava correndo, que estava se exercitando, acabou não desenvolvendo o câncer, não proliferando a metástase, ou seja, o câncer morreu ali. Por quê? Porque é muito custoso energeticamente manter a atividade física. E o exercício causa uma alteração metabólica tão importante no organismo que compete com a alteração metabólica do tumor, do câncer. E aí a célula acabou essa célula metastática acabou não evoluindo para outros órgãos, justamente por causa do custo metabólico do exercício. Ou seja, o exercício causou essa alteração metabólica e isso diminuiu os fatores de câncer. E aí eu vou mais longe, né? Não tem nada mais cancerígeno do que um corpo inflamado, né? O câncer, antes de tudo, ele é uma alteração metabólica. E aí o que acontece? Como que essa alteração metabólica começa a acontecer? Através de um corpo inflamado, né? Existem vários artigos aqui, como eu li essa semana, que mostram o seguinte: quando uma célula começa a liberar radicais livres, ela começa a morrer, começa a acontecer a apoptose, essa morte celular, o corpo ele identifica, ele liga um alerta.
pensa assim o teu alarme de incêndio, assim, tu tá lá no hospital trabalhando, aí pum, começa a tocar o alarme. E aí, alarme de incêndio. Todo mundo fica louco e começa aí, o que acontece? Vem os bombeiros e vão lá e apagam o incêndio. O corpo tem esse mesmo sistema de defesa. Tem uma célula radical livre, tem uma célula morta, tá tendo inflamação ali. Vamos lá, primeiro mecanismo de defesa, né? As células T citotóxicas, né? Além das células citotóxicas, células killers, que são as células que agem contra esses radicais livres, essas células cancerígenas. E também no sangue tem os linfócitos, tá? Tem esses três fatores de defesa, esses três micro-organismos de defesa. O que acontece durante o câncer? Com um ambiente inflamado, as pesquisas mostraram que esses bombeiros do nosso corpo não conseguem agir. E aí o câncer, ao contrário das células do sistema de defesa, que num ambiente saudável elas conseguem agir, conseguem ir lá e suprimir o desenvolvimento do câncer, com um ambiente inflamado, quem sai ganhando é a célula cancerígena. Então ela começa a criar a circulação, ela começa a criar a sua guerrilha ali para ir se desenvolvendo e como se não bastasse, ela vai para outros órgãos ainda. Então, as pesquisas mostram, principalmente as pesquisas relacionadas à obesidade, que um corpo obeso, um corpo com muito lipídio, um corpo com muitas células lipídicas, né? Células de gordura, eles inflamam o corpo. E aí eles dificultam a ação do nosso sistema de defesa. Isso daí é assim, ó, para mim foi mais ou menos o que me tirou o sono. Ou seja, se eu tenho um corpo inflamado, as minhas células de defesa, elas não conseguem agir. Literalmente, elas ficam neutralizadas dentro de um corpo inflamado, dentro de um corpo obeso. E se elas não conseguem agir, o corpo começa a produzir mais radicais livres, começa a produzir mais células cancerígenas, e isso daí vai crescendo, vai se multiplicando, e como se não bastasse, ainda vai indo para outros órgãos. E esse câncer metastático todo mundo sabe, ou pelo menos não se descobriu a cura para ele ainda, né? Geralmente, quando uma pessoa está com metástase, ela praticamente assinou seu atestado de óbito. Só não sabe quando que vai ser, mas ela praticamente assinou seu atestado de óbito. Então, o que eu queria nesse início de episódio é fazer o seguinte, subir o nível da discussão e mostrar, sim, que um corpo inflamado, ele favorece o desenvolvimento do câncer. Mostrar, sim, o que os artigos, que na TV a pessoa não ouve, nos podcasts a maioria das pessoas tem medo de falar, tem esses dedos para falar assim, porque não sei porque é genética. Daí a gente vai ficar sempre na genética e nunca a pessoa vai falar assim, se tu comer muita porcaria, tu vai inflamar teu corpo e o teu corpo vai ser mais propício a desenvolver células cancerígenas. Se tu tiver um estilo de vida sedentário, tu vai engordar. E tem essa associação, a obesidade vai propiciar com que o teu corpo desenvolva células cancerígenas. As pessoas não conseguem falar isso, as pessoas estão cheias de dedos, melindres, meu Deus, eu não posso afirmar isso daí, meu Deus, vão me cancelar. Eu estou cagando para que se vão me cancelar. O que eu vou dizer é que sim, existe um estilo de vida que favorece o desenvolvimento do câncer. Existem alimentos que tu come que inflamam o teu corpo e sim, está escancarado, favorecem o desenvolvimento do câncer. Existem sim um estilo de vida de sedentarismo que vai fazer tu engordar. E a obesidade já está escancarado, favorece o desenvolvimento do câncer. E tudo isso daí não é dito. E a gente tem que parar de ficar com esses dedos e parar de ficar com medo de ser cancelado, porque sim, existe um ambiente que tu cria através do teu estilo de vida e que está escancarado na ciência de que favorece o desenvolvimento do câncer. Então, é assim que eu queria começar falando, até para que as pessoas elas se alertem sobre isso, né? Muito bem, então, a respeito dessa questão aí, modelo animal, então, que foi trazido aí. Mas o que eu queria falar de um estudo bem interessante, na verdade, um estudo que acompanhou mulheres nos Estados Unidos, enfermeiras, né? Um estudo bem grande, bem famoso, NURSE. Não só eles estudaram parte de câncer, estudaram parte de cardiovascular e fatores de risco associado. E eles viram, esses estudos acompanharam pouco mais aí de 80 mil mulheres, se não me engano, nesse estudo durante 30 anos. Então, enfermeiras, né? Então, trabalham em turnos e fazem plantão noturno. Então, tem uma mudança
é importante aí no ciclo sono e vigília. Então, trabalha de noite, dorme de dia, e outro dia trabalha de dia, dorme de noite. E eles viram que essas mulheres que trabalhavam nesse regime de turnos ao longo desses 30 anos tinham uma propensão maior a desenvolver câncer de mama. E muito se teorizou a respeito do motivo, né? Como eu falei no início, às vezes a gente acha associação, mas não acha a causa, o porquê que isso está acontecendo. Mas pensou na época em relação à melatonina, pensou que de repente a melatonina tem um fator, como esses estudos mostram, aí, de metabolismo, dessas teorias que surgem na ciência, que as pessoas fazem modelos para tentar comprovar ou tentar achar o mecanismo. Tem também na ciência mecanismos que mostram que a melatonina tem alguma relação com o desenvolvimento de doenças cancerígenas. Mas não só isso, né? Tem outros grupos que também estudam a relação do sono com o desenvolvimento do câncer e se viu que existe sim uma tendência, não confirmada ainda, que ficar muito tempo em privação de sono pode ser um fator que leve ao desenvolvimento de doença cancerígena. Mas isso muito mais para o lado do câncer de mama. Não se fala em relação a outros cânceres, pelo menos eu não achei nada que falasse muito a respeito de câncer de cólon ou câncer de outros órgãos. Mas o sono em relação à melatonina, para quem não entende muito do sono, da função da melatonina, a gente vai ter uma aula, depois a gente vai falar a respeito disso, que a gente preparou uma aula a respeito da neurociência do sono, para quem quiser aprofundar, quem quiser tratar um pouco mais a respeito desse assunto. A gente vai fazer depois o merchan ali da nossa aula e vai falar a respeito desses novos projetos aí que estão na frente. Mas em relação à melatonina, se viu que existia essa associação e os grupos postularam que não é só melatonina, porque também existe as pessoas que dormem de forma errada ou têm um sono insuficiente e acabam tendo uma disfunção no cortisol. Então, o cortisol pode ter também uma associação no desenvolvimento desse tipo de câncer, porque o cortisol é aquele hormônio que causa o estresse, causa a elevação dos níveis de estresse e de outros hormônios também que podem levar ao desenvolvimento de câncer. Mas isso são coisas que foram vistas nesse estudo específico, né? O NERS. Eles estão avaliando agora se isso se repete, se isso se sucede em outros tipos. Esse aí é um dos poucos que eu vi em modelo humano, assim, de estudos que vão falar especificamente sobre esse tipo de situação, né? Os demais aí, modelos animais e outros, porque o câncer ele é uma doença bastante complexa e para a gente entender com profundidade o câncer tem que ter uma série de entendimentos a respeito do sistema imunológico. Falou das células natural killers, as células... Eu posso que muita gente não faz ideia do que sejam essas células, ou quais são os papéis que elas exercem, não só nessa questão do câncer, mas elas exercem papéis também no sistema imunológico, de defesa em relação a ataques de micro-organismos, bactérias e todo tipo de infecções, e também outros tipos de situações que a gente vê aí na prática. Também tem pessoas estudando esse tipo de célula na questão da formação da placa de aterosclerose e uma série de outros processos aí do nosso organismo, não só nisso. Mas como hoje a gente vai falar especificamente do câncer, eu acho que fica a respeito mais desse assunto aí. E aí, o que mais, Rodrigo, Sandro, que tu trouxe aí para nós? O grande lance que tu estava falando, né, das células natural killers, né? Se a pessoa tem um pouquinho de bom senso, ela tem que depender um pouquinho dessa célula. Por quê? Porque são essas células, quando está se desenvolvendo uma célula cancerígena, ou seja, quando no processo inicial do câncer ou até metastático, o câncer já existe, ele vai para outros órgãos, são essas células que ficam ali lutando. Então, para que as pessoas entendam, tem uma guerra, ela agora está tendo, né? Exatamente hoje está tendo aquela guerra entre a Palestina e Israel. De um lado tem um grupo e do outro lado tem outro, e eles ficam ali, um vendo quem tem mais força que o outro. No nosso corpo acontece a mesma coisa, né? A célula cancerígena, ela fica ali lutando para tentar pegar tudo para ela, né? Ela quer matar fazer a apoptose, né? Matar o maior número de células que ela puder e recrutar para o exército dela. Do outro lado, tem as células killers, tem as células citotóxicas, tem os linfócitos, que são o nosso exército, o exército do nosso corpo que nos protege contra esse câncer. E daí já está escancarado na ciência que um ambiente inflamatório enfraquece as nossas defesas, né? E aí as pessoas falam assim, mas o açúcar não causa câncer. O açúcar, claro que não causa câncer. O que causa câncer é uma repetição com insistência diária de tu inflamar teu corpo, criar um ambiente inflamatório dentro do teu corpo, e esse ambiente inflamatório vai originar sim o radical livre, vai originar sim
apoptose celular, morte celular, vai originar, então, uma célula cancerígena. Então, eu não gosto de ficar... As pessoas falam assim, tu não pode falar que o açúcar causa câncer. Claro que não, mas se tu for insistindo nesse comportamento, inflamando teu corpo, o teu corpo vai criar mais obesidade, vai criar um ambiente mais inflamatório, vai favorecer que as células cancerígenas se proliferem e vai enfraquecer o teu sistema de defesa. Então, as pessoas não se dão conta que, sim, açúcar inflama o corpo. Então, existe uma associação, sim, entre o açúcar, a inflamação, a obesidade. Existe uma alta associação entre um estilo de vida de uma pessoa obesa, de obesidade, e o câncer. Existe uma alta correlação entre pessoas obesas, pessoas com o organismo inflamado e o câncer. Então, existe sim uma correlação entre os alimentos que tu consome inflamam o teu corpo, porque o açúcar é altamente inflamatório. As pessoas não se dão conta das bebidas, né? As bebidas que é um açúcar líquido. Então, pega esses refrigerantes cheios de açúcar, pega os chás gelados, pegam esses sucos industrializados, né, que na verdade de fruta mesmo, de suco não tem nada, é água com muito açúcar e é uma grande quantidade de açúcar e as pessoas ficam bebendo açúcar, né? Uma coisa é tu comer açúcar, tu ter a noção, mastigar e tá comendo um biscoito, aquilo ali tem um limite. Agora, às vezes a bebida, a pessoa senta e toma 4 litros de refrigerante, toma 2 litros de chá gelado, toma 1 litro de suco industrializado e a pessoa tá literalmente bebendo açúcar, né? Não. E a quantidade de ingesta é muito maior, é muito mais fácil. E a gente sabe que um ambiente no corpo, um ambiente interno inflamado, faz com que o teu corpo favoreça o desenvolvimento de radicais livres, faz com que o teu corpo favoreça o desenvolvimento de células cancerígenas. Então, existem sim alimentos mais prejudiciais do que outros. E existem alimentos que são os remédios naturais, né? Quais são os nossos remédios naturais? Contra a inflamação, contra a obesidade e, por consequência, auxiliando o nosso sistema imunológico a combater o câncer, né? São todos os alimentos que tu não precisa desempacotar eles, todos os alimentos que tu não precisa abrir pacote, né? Todos os alimentos que não tem tabela nutricional, né? Porque hoje em dia tu vai ver no mercado, tem muitos... Tudo que tu compra tem uma tabela nutricional, tem lá os ingredientes. É alimento que não tem ingrediente, é ovo, é carne, é arroz, feijão, salada, legumes, frutas, né, verduras, enfim. Os alimentos que não têm ingredientes são os nossos remédios naturais. Por quê? Porque eles desinflamam o nosso corpo. Eles fortalecem os nossos sistemas de defesa, eles diminuem a quantidade de tecido adiposo que tem no nosso corpo. E isso faz com que o nosso sistema de defesa cresça e consiga combater uma célula cancerígena, consiga combater o desenvolvimento do câncer, consiga combater o desenvolvimento da metástase. Então, além disso, Sandro, uma coisa bem interessante, né? Nesse estudo, falando sobre a corrida agora, né? Nesse estudo eles já tinham um organismo com câncer e esse organismo com câncer foi submetido a 3 vezes por semana a correr 20 minutos, né? E aí, quem correu 20 minutos nessa pesquisa não teve o desenvolvimento de metástase. Por quê? Porque a corrida criou uma competição com o metabolismo do câncer, né? Durante o teu metabolismo durante a corrida, ele tem uma certa demanda energética, ele tem uma regulação interna nos órgãos, ele tem uma série de regulação, tanto nos grandes órgãos, né? Coração, cérebro, pulmão. A corrida exige com que aconteça uma regulação metabólica, que é a mesma regulação metabólica que acontece, que tem essa exigência no câncer, numa célula tumoral. E aí, a competição foi tanta, e a conclusão no estudo foi essa, que o exercício físico, o ato de correr 20 minutos, competiu tanto com o metabolismo do câncer que, nesse estudo, não houve metástase, ou seja, o câncer ficou suprimido ali, foi muito mais fácil tratar ele, ao contrário de quem não se exercitou, de quem não mudou esse estilo, né, de se exercitar, de inserir atividade física, e acabou o câncer se
proliferando pelo corpo, indo para outros órgãos, indo para outras regiões e se disseminando muito mais rápido entre os organismos que não se exercitaram, que continuaram com o seu estilo de alimentação, continuaram com o seu estilo de sedentarismo. Então, está na hora da gente pegar e realmente subir o nível da nossa discussão e falar assim para as pessoas que se tu tem um estilo de vida que não é saudável, se tu tem um estilo de vida que tu acha que fumar tá ótimo, beber bastante tá ótimo, comer bastante açúcar tá ótimo, engordar não tem problema, e se exercitar para quê, né? Para que eu vou me exercitar? Não tem objetivo nenhum em eu me exercitar. Se tu acha que isso é saudável, saiba que isso favorece o desenvolvimento do tumor e do câncer no teu corpo. Ao contrário de quem se exercita, ao contrário de quem pratica corrida, consegue competir com o metabolismo tumoral, consegue competir com o metabolismo do câncer. Sabe que é uma coisa que eu lembrei agora, isso não sei se ainda é, mas na época que eu estava na faculdade, a região sul do Brasil é uma das maiores, existe a maior incidência de câncer de intestino aqui. Muito se investigou se fosse o churrasco, se fosse a questão de comer carne vermelha e tudo mais, né? Ainda não se confirmou se isso é verdade, se o churrasco tem alguma associação, mas o fato é que nós aqui, por termos uma ascendência europeia, seja o que for, né, as teorias que se criam aí para justificar essa questão, mas umas coisas que se viu aqui foi que aqui a gente tem muito consumo de embutidos. E os embutidos hoje, eles já estão na categoria aí de substâncias que podem desenvolver câncer. Então, as pessoas que gostam aí do salame, de um presunto, um apresuntado, uma mortadela, todos esses alimentos embutidos que a gente chama aí, eles estão associados aí ao câncer de intestino. Então, que meu avô comeu a vida inteira salame e nunca teve câncer. Eu sei que vai ter lá o indivíduo que vai dizer isso, que vai achar um motivo, um parente, um conhecido que fez o que a gente tá dizendo aqui e não teve câncer. Mas é aquela questão que a gente diz, é tu atravessar uma rua vendado ou tu atravessar uma rua olhando para onde tu tá pisando. Porque se tu atravessar vendado, tua chance de ser atropelado é muito maior. E é a mesma coisa, a associação que eu faço com o se expor a situações que vão te dar mais chance. Então, tu tá atravessando uma rua vendado, pode ser atropelado ou pode tu passar e não acontecer nada contigo. Pode. Mas qual é a maior chance? A maior chance de ser atropelado se tu atravessar a rua vendado. Agora, se tu tirar a venda e atravessar olhando com segurança, a chance de ser atropelado é bem menor. Então, é isso que eu, no caso aqui, quero deixar claro, que é o seguinte, né? Não é porque tal comportamento que leva ao câncer, que pessoas que têm aquele comportamento não tiveram, que tu não vai ter. Então, é aquela coisa de jogar os dados, né? Eu tenho mais chance de ter. Eu vou ficar em casa, vou comer meu churrasco, minha carne gorda, meu presunto, meu salame, e azar o meu. Não, é uma escolha. É uma escolha. Então, se tu acha que tá bom para ti ter esse risco, tá bom para ti, daqui a pouco eu saio ali, me matam e eu não vivi minha vida. Cada um sabe do que é melhor para sua vida. O nosso papel aqui é informar as pessoas do que elas podem fazer para saírem desse ambiente aí que pode levar elas ao adoecimento. E falando assim, Sandro, também exatamente sobre isso, aumenta as possibilidades da pessoa ter câncer. Não significa que a pessoa vai ter, pode ser sim, tu deve conhecer, na minha família tem, na tua tem, aquele tio que nunca se cuidou, que sempre fez besteira tal, e aquele tio que sempre se cuidou, aquele pai, aquela mãe que sempre se cuidou, tá? E no fim quem se cuidou, quem fez tudo certinho, desenvolveu o câncer. E que aquele que gosta da cachaça, que come um monte de coisa, nunca aconteceu nada. Pode acontecer. Só que assim, o que a gente tem que alertar as pessoas é que a probabilidade de que isso aconteça é muito rara. Geralmente é o contrário. E quem que está falando isso não é o Rodrigo Alçano, são os estudos, são os caras sérios no mundo todo que estão... por que está tendo mais câncer? Então eles estão pegando, estão estudando isso daí. O Rodrigo, aproveitando isso daí, mesmo que as pessoas tenham essa visão de que fazendo as coisas erradas elas não vão ter câncer porque não tem ninguém na família, porque ela conhece pessoas... Hoje em dia, a tendência cada vez mais das sociedades é começarem a baixar a idade do rastreamento das doenças. Cada vez mais a gente está vendo cânceres de idade que a gente não via antes. Então, por exemplo, puxar agora para o câncer de mama. O SUS, eu não me lembro se já mudou, mas eu sei que o SUS tinha uma regra que a partir dos 50 anos toda mulher devia submeter uma mamografia.
as sociedades já começaram a baixar isso daí. Foi para 45, agora já estamos em 40 anos. Então, a partir dos 40 anos, as mulheres devem submeter uma mamografia. Recomendação da Sociedade de Ginecologia, de Mastologia, enfim. E aí, o que acontece? Por que isso? Porque as pessoas, os estudos, os profissionais que trabalham na área estão vendo que cada vez mais gente jovem está tendo câncer. E aí a mesma coisa para a colonoscopia. A gente recomendava a colonoscopia para as pessoas a partir dos 50 anos ou que tivesse um histórico familiar para fazer o rastreamento do câncer de intestino. Hoje já não é mais 50 anos, já é 45, dependendo da tua situação familiar, é 40. Então a gente vai baixando cada vez mais. Eu já vi casos de mulheres aí com 30 anos com câncer de mama. Já vi casos de câncer de intestino de pessoas com 20 e poucos anos. Então se baixa muito. Ainda não se sabe, mas a gente vendo pelos estudos, vendo pelas pessoas que estão teorizando toda essa questão de onde vem o câncer, por que surge o câncer, a gente vê que cada vez mais os fatores ambientais eles estão afetando. E é aquilo que eu falei no início, né? Coincidentemente, nas últimas décadas, aumentou-se a quantidade de diagnóstico de câncer, aumentou-se a quantidade de obesidade, aumentou-se a quantidade de diabetes, aumentou-se a quantidade de doenças metabólicas no geral, vamos botar assim. Então, doenças relacionadas ao estilo de vida, que é outra classificação que hoje está em voga, e que são essas doenças que surgem porque as pessoas estão tendo uma vida mais sedentária, uma vida rica em alimentos industrializados, uma vida longe da questão mais natural de alimentação. Então, a alimentação cada vez mais artificial, né? Mais abrir pacotinho do que descascar. Então, desculpa. Então, nesse sentido aí, a gente está percebendo que o quê? Não dá para afirmar, eu tenho certeza absoluta que é porque as pessoas estão ficando gordas ou estão tendo muita obesidade que elas estão tendo câncer. Não posso dizer com 100% de certeza, mas existe, né, uma coincidência, uma associação, coisas que estão acontecendo aí nas mudanças da população e está surgindo mais câncer, é isso que a gente está vendo. A única coisa que dá para afirmar, Sandra, é que a pessoa obesa tem mais câncer, isso é monitorado no mundo, né? A pessoa obesa tem mais câncer do que uma pessoa que não é obesa. Isso dá para a gente afirmar. Agora, que uma pessoa obesa vai ter câncer, não dá pra gente afirmar. Então, aquilo que a gente falou do tio, sutil, o tio cachaceiro. O tio cachaceiro pode ser que ele não tenha nada, pode ser que ele viva seus 80 anos feliz da vida, todo mundo olha, o tio ali 80 anos, bebeu, fumou, fez o que? Comia carne gorda, nunca fez nada, nunca foi no médico. Tá aí, vê 80 anos bem. Mas isso daí da carne gorda é uma coisa que também é legal a gente falar, né? Porque todo mundo coloca na conta da carne gorda. Mas tu trouxe de uma forma categórica, né? Que a carne embutida, né? Projeto os de carne. embutidos. Não dá nem para falar que é carne aquilo lá, né? Ela é ultra processada, ela é processada uma vez, depois ela é processada outra, depois ela é processada outra, depois ela chega como um nugget, chega como um salame, chega como um presunto no supermercado. Sabe o que eu acho interessante? As pessoas vão no supermercado e compram aqueles sacos de salsicha. Aquela salsicha do cachorro-quente, sabe? Compram aqueles sacos de quilos de salsicha e fazem aquilo como se fosse um alimento bom. Aquilo ali é uma coisa... Eu acho que o pior tipo de alimento que o ser humano já pôde processar na indústria, né, se chama salsicha. Para mim, aquilo ali é quase que um lixo de comida. Então, não sei quem gosta de cachorro-quente, quem come e consome. Para mim, é lixo de comida. Então, se a pessoa tá ali, eu adoro, eu faço cachorro-quente para meus filhos, tu sabe que tu tá expondo eles a substâncias ali possivelmente cancerígenas. Corantes, conservantes, uma série de aditivos químicos. Eu não sei nem se eles põem no rótulo que eles colocam ali na salsicha, porque às vezes se colocassem as pessoas não iam consumir, ou as pessoas não estão lendo. Eu vou achar aqui. As pessoas não estão nem lendo o que tem dentro de uma salsicha. Vou pegar o que é resto do resto, né? Aqui, ingredientes. Imagina tu ir lá no lixão, lá no aterro, lá pegar os restos de comida lá, juntar e fazer salsicha. É mais ou menos esse o nível aí do alimento. Enquanto isso, do lado ali tem uma carne feita na hora, cortadinha, tem fruta, tem outros tipos de alimentos. As pessoas preferem ir lá e comprar um saco de salsicha. Olha só aqui, ó. Vai um pouquinho de carne suína, tá? Vocês não dissem quais partes da carne. Mecanicamente separada, tá? Então, daí tu vê. Aí, os miúdos, né? Pra quem não sabe, os miúdos nem vale a pena vísceras, falar. Né? Vísceras. Nem vale a pena falar. Os miúdos, o que sobrou. Dos porcos. Pele, tá? Pele no ingrediente da salsicha, vai pele também. Ou seja, cara, resumindo, eles não separam nada, cara. Vai pele, vai... Aqui, ó.
Quem foi criado no interior, Rodrigo, deve saber isso, né? Quando se matava um animal lá, se tirava as vísceras, né? Dava as vísceras para os cachorros comerem. Hoje em dia não se faz mais isso. Hoje em dia o cachorro é tratado, né, com ração e tudo mais. Então, essas coisas que davam para os cachorros antigamente, né? Eles pegam agora, juntam tudo ali e colocam para fazer salsicha. Aí vai glicose, vai sal, óleo vegetal, olha aí. Né? Óleo vegetal altamente, tem uma alta correlação também com... Eles moem inflamação tudo. corporal. Eles moem tudo, isso aí. Antioxidante, estabilizante, ou seja, sal, né? Amido. Então, o que não tem ali dentro é carne, né? Tem pele, tem vísceras, tem... Mas o que não tem ali dentro é carne. Então, esses alimentos, sim, como tu falou, esses alimentos têm uma alta correlação à inflamação corporal, né? Eles fazem com que o teu corpo, para que as pessoas não entendam, eles fazem com que o teu corpo, as tuas células, os teus órgãos tenham dificuldade em digerir esse alimento, em fazer a digestão. Então, o teu estômago vai estar trabalhando, teu intestino vai estar trabalhando de uma forma sobrecarregada para... Ao contrário dos alimentos naturais, né? Ao nível lá da célula, o que acontece? Esses compostos aí, essas substâncias, que quando a gente digere, eles produzem alguns compostos que são nitrogenados. Né? Tem até um nome especial para isso, que agora não sei se é nitrosamininas ou alguma coisa assim. E aí o que acontece? Eles causam lesão celular, né? Eles causam lesão. E a célula que está ali exposta, esse ambiente ali rico com esses alimentos ali, ela acaba morrendo. Quando a gente é jovem, tudo bem, porque daí o nosso sistema imunológico vai lá, olha aquela célula, essa célula não está legal, vou tirar ela daqui, mata a célula cresce uma célula nova, bonitinha ali, vai continuar produzindo ali, fazendo o papel dela. Acontece com o passar do tempo, o sistema imunológico começa a ficar mais deficiente, por outros efeitos também que a gente falou aqui a respeito do microambiente ou do ambiente geral, o sistema imunológico fica defeituoso, então ele olha aquela célula e não consegue identificar que aquela célula é ruim ou está prejudicada. E aí aquela célula começa a se desenvolver, e aí nesse processo de desenvolver, ela tem potencial de gerar uma célula cancerígena. Sandro, e tem outra coisa, cara, que eu gostaria de falar para as pessoas que estão ouvindo aí, que eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar, né? Que são os fatores psicológicos. Né? Eu tive uma cadeira durante a minha faculdade e hoje trabalhando, já tendo trabalhado com atleta, com atleta nem se fala. O atleta que tem um pensamento, uma mente forte, com certeza consegue chegar muito mais longe do que um atleta que tem a mentalidade fraca. Ou seja, tem um atleta que está sempre pensando e conseguindo, e pensando assim, eu vou conseguir, vai dar certo, vamos para cima, bora. Sabe, o mental desse atleta, antes do corpo dele ser forte, a mente dele é forte. E esse atleta consegue chegar muito mais longe do que o atleta pessimista, sabe? Aquele atleta, não, mas eu acho que eu não vou conseguir, eu sou reserva, eu não consigo ir para frente e tal. Então, a mentalidade, numa cadeira de psicologia do esporte, o professor fez um teste com a gente. A cadeira acabava meio-dia e todo mundo ficava com muita fome, né? Antes do fim da matéria. E aí, um dia ele falou assim, pessoal, tô com uma maçã aqui, bem vermelha. E aí, ele pegou e, mordeu a maçã. A gente ouviu aquele negócio da boca dele, assim, mordendo a maçã, aquele barulho da maçã, e daí começou a escorrer, assim, o suco da maçã. E daí ele falou... Vocês estão com fome? Daí todo mundo ficou olhando assim para ele, sim, a gente está com muita fome. Ele falou, eu sei o que está acontecendo com vocês agora. Vocês estão salivando. Ou seja, ele deu um estímulo externo e a nossa mente imaginou um quadro, né? E esse quadro fez com que acontecesse uma reação física no nosso corpo. Esse quadro fez com que o nosso corpo produzisse saliva, né? Então, aquela pessoa que está sempre ansiosa, sempre com medo, sempre preocupada... Eu tenho muitos alunos que estão sempre preocupados, sempre ansiosos, e eles desenvolvem contraturas na cervical, aqui nas costas, estão sempre machucados na cervical, nas costas, porque estão sempre preocupados, estão sempre ansiosos. A postura mental deles, mental deles é muito prejudicial. E essa postura mental... ela faz com que ocorra uma série de reações químicas no nosso corpo. Imagina se eu sou uma pessoa confiante, se eu sou uma pessoa alegre, se eu sou uma pessoa para frente, para cima, que eu levo a vida, eu estou mais de bem com a vida, eu levo a vida de uma forma mais leve, eu estou passando uma informação para as minhas células, né? De ser mais leve, de ser menos preocupado, de ser uma pessoa mais otimista, de ser uma pessoa mais alegre. Agora, se eu estou ali nervoso, se eu estou ansioso, se tudo para mim vai dar errado, se tudo para mim, eu me preocupo, eu tenho muita preocupação, eu tenho muito medo,
eu estou mandando um sinal para o meu corpo também. E qual é a repercussão desse sinal que eu estou mandando para o meu corpo? Né? Muitas vezes a pessoa está ali, tá magra, está saudável, está tudo, mas tem essa atitude, sabe, de estar sempre preocupado, sempre com medo, sempre se preocupando com o futuro, aí esquece de viver o presente aqui para pensar no que vai acontecer amanhã e não está vivendo hoje, e ela vai... Aí, vamos lá, depressão, né? Uma série de transtornos psíquicos começam a aparecer também, através dessa postura. Então, as pessoas, não é só o físico, as pessoas têm que cuidar do seu mental. Mas aí, o que eu queria falar, Sandrão? Assim, para encerrar o nosso episódio, né? Caminhando mais para o fim. Tá, e aí, Rodrigo, o que fazer então? O que eu posso fazer? Vocês falaram tanto de tudo que pode causar câncer, de inflamar o corpo, mas o que eu posso fazer então para melhorar isso, né? Não tem nada melhor que tu possa fazer do que cultivar um estilo de vida saudável. O que é um estilo de vida saudável? Falando na corrida, por exemplo, né? A pesquisa mostrou que se tu correr 20 minutos, o teu metabolismo vai ser regulado e vai competir com o metabolismo do câncer. Ou seja, o câncer está ali, o câncer está instalado. A pesquisa mostrou que correr 20 minutos faz com que diminua o metabolismo do tumor e aumente o teu metabolismo e a regulação metabólica durante o exercício. Aí, o aporte de glicose para o tumor é menor, a circulação da insulina é melhor, a regulação metabólica é melhor no teu corpo e isso dificulta o desenvolvimento do câncer. Simplesmente tu correndo 20 minutos todos os dias. Foi exatamente isso que a pesquisa mostrou. O que acontece também? O que baixa muito as defesas do nosso corpo? A queda hormonal, né? Principalmente após os 50 anos ali, a pessoa deixa de produzir alguns hormônios. E o que isso acontece? Com menos hormônios, a gente consegue desenvolver menos tecido muscular, a gente consegue desenvolver menos tecido ósseo, a gente vai baixando as defesas do nosso corpo. Esse é o caminho para o envelhecimento. E aí, quando eu faço uma musculação, por exemplo, quando eu vou lá e faço um agachamento, ou faço um supino, ou faço um exercício que envolve um grande grupo muscular, as minhas glândulas voltam a produzir esses hormônios e, de quebra, isso aumenta as defesas do corpo, além de regular o metabolismo da glicose. E esse metabolismo da glicose é um metabolismo que também vai competir lá com a célula cancerígena, com a célula que tem o tumor, que precisa da glicose para sobreviver. Então, essa competição, né, entre o metabolismo do câncer e o metabolismo da glicose e a regulação metabólica durante o exercício, essa competição dificulta muito o desenvolvimento e a proliferação do câncer. Sem falar nos alimentos, né? Se a pessoa fica ali comendo sempre chocolate, se entope de chocolate, se entope de refrigerante, se entope de bebidas altamente açucaradas, isso vai favorecer a inflamação do corpo e vai fazer com que diminua as defesas do teu corpo. Ao contrário de que se tu começar a comer comidas, frutas, legumes, verduras, enfim, essas comidas que vão diminuir a inflamação do teu corpo, as pesquisas mostram que elas vão competir com o desenvolvimento metastático, o desenvolvimento cancerígeno. Então, se tem uma mensagem que eu posso deixar para as pessoas é essa. Presta atenção no teu estilo de vida. O teu estilo de vida, sim, vai determinar muitas... Vou te dizer, tirando o fator genético, 100% das doenças que tu vai ter. É o teu estilo de vida que vai determinar 100% das doenças que tu vai ter, tirando o fator genético. Muito bem. E uma pergunta final, que eu acho que é para balançar um pouco as pessoas, que o câncer é um estigma muito presente na nossa sociedade, o diagnóstico difícil, a notícia mais difícil de se dar, é um problema para as famílias também. Mas uma coisa que eu queria falar, e eu não vou explicar muito aqui, eu só quero dizer que é a pergunta que todo mundo faz para nós quando a gente dá um diagnóstico: câncer tem cura? Pois é. Tem cura, sim. Câncer tem cura. Então, para as pessoas que têm ou estão travando esse processo, eu não gosto de falar de luta, né? Porque luta significa que tu está batalhando contra algo, mas na verdade tu não está batalhando contra ninguém. É o teu próprio organismo que está desenvolvendo uma doença. Então, fica muito aquela questão, né? Ah, ele perdeu a luta contra o câncer. Na verdade, não lutou. Na verdade, é uma doença
tem as suas peculiaridades, cada tipo de câncer tem a sua capacidade de nos causar problemas, mas muitos deles, e hoje em dia a gente está evoluindo cada vez mais nesse processo aí, tem cura sim. E muita gente vive aí o resto da vida normalmente, sem sequelas, segue a vida normal, longe da doença. Mas é importante isso, né? A gente está sempre atento ao nosso meio. Não adianta eu me tratar de um câncer e depois voltar para a mesma vida que eu tinha, fazer as mesmas coisas, me alimentar da mesma forma, porque a gente só tem uma chance. A cura é uma vez, né? Não vi cura de 2 cânceres simultâneos, mas de um eu já vi. Então, para as pessoas terem essa consciência de que modulando o seu ambiente, procurando uma vida mais saudável, atitudes mais saudáveis, elas vão afastar a possibilidade de desenvolver um câncer. Não que elas nunca vão ter, mas a chance de ter, que a gente está falando muito aqui, vai ser bem menor do que se ela tivesse exposta àqueles riscos, estivesse se alimentando mal, estivesse tendo uma vida que caminhasse aí para ela ter uma doença dessas. É isso aí, meu amigo Rodrigo. Muito bem, meu amigo Sandro. E para ti que ficou até o fim, que gosta dos episódios Base Forte, vai nos ajudar muito se tu visitar. Agora a gente vai fazer uma propaganda das nossas aulas, né? Se tu visitar aqui embaixo, talvez não tenha ainda o link, mas o link está sendo preparado. A gente tem uma aula que se chama Ciência do Emagrecimento. Junto com essa aula, tem a Ciência da Corrida, em que tu destrava, tu sai correndo do sedentarismo até os 5 quilômetros, tá? É uma aula completa e o Sandro gravou outra aula sobre o sono, sobre como tu melhorar o teu sono, né? Muitas doenças advêm do sono. Então, a gente tem essa aula aí que é a Ciência do Emagrecimento e tu pode acessar aqui embaixo, dar uma olhada no link e tu pode adquirir essa aula pelo preço de uma pizza, até menos. E com certeza tu vai te enriquecer muito, mas muito mesmo, né? O que é a ciência do emagrecimento? Essa aula de ciência do emagrecimento é justamente isso. A gente fala todas as técnicas que tu tem para desinflamar o teu corpo, para fazer com que o teu corpo seja um corpo mais saudável, para que favorecer, né, as defesas do teu corpo, a imunidade do teu corpo. Junto dessa aula da ciência do emagrecimento tem a aula da corrida e tem a aula do sono. Então, acessa aí, dá uma pesquisada, nos chama no direct se tu tiver interesse sobre essas aulas. E se tu tá sedentário, né? Se tu tá... Rodrigo, vocês falaram tanto em obesidade, tanto em câncer e tal. A gente tem o Detox 40 também, que é um programa específico para diminuir a obesidade, diminuir a barriga, se a tua barriga te incomoda, se tu anda desconfortável com a tua barriga. É um treino que tu vai fazer na tua casa por 15 minutos, todos os dias e por 40 dias. E aí tem os resultados também já das pessoas que fizeram e perderam 5, 10, 15, até 18 quilos já em 40 dias. Então, talvez seja o start, talvez o detox seja o start para te sair dessa zona de insalubridade que tu tá, sedentarismo. Clica aqui embaixo, o link do detox está aqui embaixo já. Acessa aí, adquire o detox, vai nos ajudar muito também. Aqui, que são os nossos patrocinadores, né, do Base Forte. E aí, se tu ficou até o fim, compartilha com quem tu gosta, né? Compartilha esse conteúdo. Manda para tua família. Pega lá no grupo da família, né, Sandro? A gente manda tanta coisa para tanta gente que acaba esquecendo do grupo da família, né? Então, os pais, tios, primos, tal. Assistir, ouvir esse podcast, muito interessante. Ouçam sobre esse podcast. E a gente te agradece e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Muito obrigado e até o próximo.